Boa tarde a todos. Hoje nós vamos refletir, antes de começarmos os nossos trabalhos, a nossa gira com os caboclos, a respeito do sagrado na Umbanda. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. Bom, mas antes, a gente precisa dar um passo para trás e voltar um pouquinho no tempo. Mais ou menos no século XVIII, surge uma nova corrente de pensamento que modificou profundamente a estrutura dos povos, desde a sua fé, a forma como eles concebiam o mundo, que é justamente aquilo que na escola a gente aprende como iluminismo. E o iluminismo permitiu uma série de avanços em todos os campos, mas ele também trouxe um conflito que até hoje nós vivenciamos, que é o conflito da fé e da razão. É claro que houveram outros pensadores também ao longo do tempo, desde a Grécia Antiga, que também de uma forma ou de outra tocavam nesse assunto. Mas isso começa a ter força e vai influenciar no nosso cotidiano a partir ali do século XVIII. Pois bem, esse conflito dizia para o homem que ele não precisava mais da religião para compreender o mundo à sua volta. Na verdade, não era propriamente um movimento ateu ou um movimento de descrença, era também um movimento de oposição à força da igreja, que dominava não apenas os corpos, mas também os espíritos. E a partir daí, as ciências que vão surgir da forma como a gente conhece, vão se solidificar e vão chegar até os nossos dias. Recentemente eu estava conversando com um amigo sobre isso, e ele me disse que ele havia se afastado da religião. E quando eu perguntei por quê, ele me disse que porque estava estudando história. E eu falei, bom, então nós temos um problema, porque eu também estou estudando história e eu não sinto mais inclinado a abandonar a ideia religiosa. Mas ele estava. Ele ainda via um conflito muito forte entre aquilo que a ciência produzia e aquilo que as religiões diziam. Bem, mas será que precisa ser assim? Será que a única forma de nós concebermos um pensamento esclarecido é surgindo nesse conflito da ciência e da religião? Ou será que de alguma forma elas podem se encontrar? Bom, a resposta é sim, elas podem se encontrar. Hoje em dia, existem alguns núcleos de pesquisa, inclusive em universidades, que estão cada vez mais aprofundando esse assunto, tanto no âmbito sociológico, quanto nas pesquisas que evidenciam, por exemplo, a imortalidade da alma, a reencarnação, etc, etc. Então essa visão de que a ciência e a religião tem que estar o tempo todo em conflito, do meu ponto de vista, ela já é uma visão ultrapassada. Ela foi fruto de uma época onde fazia muito sentido pensar assim, mas hoje não mais. Mas além disso, ela produziu uma outra consequência, que é uma aversão quase natural a uma religiosidade verdadeira e profunda. A prova disso é que a maioria das pessoas que chegam na Umbanda, ou que vão desenvolver a sua mediunidade, ou que recebem a oportunidade de trabalhar como Cambone, ou tinha aquela religião superficial, tipo, para não falar que não tinha nada, dizia que tinha uma, ou não tinha nenhuma. E isso a gente observa praticamente em todas as camadas, da sociedade. Como que esse desgaste, esse embate, não apenas da ciência e da religião, mas como esse assunto religião ele foi se tornando desgastado ao longo do tempo, produzindo, quando muito, um verniz superficial. Mas para mim, esse assunto é extremamente importante e impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Inclusive, em 2015, quando eu fiz o meu TCC em psicologia, eu fiquei muito interessado em estudar esse assunto, porque eu vi as pessoas chegarem nos terreiros doentes,
desanimadas, depressivas, e ao longo de pouco tempo elas saírem melhor, elas saírem mais fortes. Então, independentemente da crença ou não da atuação de um espírito num trabalho espiritual, o fato é evidente, as pessoas chegam mal e saem bem dos terreiros. Alguma coisa acontece. E se alguma coisa acontece, eu quero entender que coisa é esta. E foi a partir disso aí que eu fiz meu trabalho. E digo até com bastante resistência da professora que me orientava nesse sentido, porque ela queria que eu levasse a questão para uma discussão de espiritualidade, que é uma forma de religiosidade, água com açúcar, que a academia gosta de estudar sem falar que é religião. E eu disse, não quero isso. Eu vejo as pessoas chegando mal no terreiro e vejo elas saindo bem. Eu quero saber o que acontece. Então foi nesse sentido que eu levei o meu estudo. E isso é um assunto que até hoje me impressiona, porque isso também aconteceu comigo. Eu não cheguei na Umbanda através da dor, eu não cheguei sofrendo, não perdi ninguém. Eu vim pela curiosidade. Eu comecei a ficar curioso, eu queria entender o fenômeno mediúnico dentro da Umbanda. A partir disso, e do acolhimento que eu recebi das entidades, um mundo novo se abriu, novas percepções se abriram, e com isso eu também me modifiquei. Então, embora não tenha chegado arrastado no terreiro, sem dúvida, quando eu saio daqui, eu saio muito melhor do que quando eu entrei. Então, alguma coisa também acontece e que é muito positiva nesse processo. Bom, e aí a gente chega então, no cerne do nosso tema, que é essa questão do sagrado. A gente perdeu isso. Eu acredito fortemente que uma das grandes causas de desesperança na humanidade hoje é que a gente não tem mais raiz, a gente não tem mais onde se apegar, porque uma parte foi desacreditada e desgastada pelos conflitos. Outra parte acabou se perdendo. Então a gente nota com muita rapidez como que essa questão religiosa tem feito a diferença e faz na vida das pessoas, e ao mesmo tempo quanto é difícil assimilar isso e trazer de novo, ressignificar e recomeçar a caminhada. Isso é interessante. Grande parte dos médiuns que eu conheço, e eu converso com gente de todo o Brasil, quando começam a desenvolver, quando começam a trabalhar, eles passam por uma série de crises. A começar por uma crise de identidade. Quem é que eu sou agora? Até ontem eu era o cara que estava sentado aí. Agora já não sou mais só isso. Eu coloquei uma roupa diferente, eu passo por um processo diferente, alguma coisa me chama para uma postura diferente. E com o correr do processo do desenvolvimento, eles vão passar também por outras crises. Como, por exemplo, a seguinte: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso realmente que eu quero? Será que esse é o meu caminho? E eu acredito fortemente que essas dúvidas surgem justamente porque a gente não tem raiz. Hoje, e eu digo isso não apenas por aquilo que eu observo em mim, mas no que eu vejo ao meu redor, a grande maioria das famílias tem uma preocupação apenas em dar uma estrutura básica, aquela velha preocupação que eu ouvi os professores falarem quando eu era criança. Você precisa estudar porque você precisa trabalhar. Quanto mais você estudar, melhor você vai ter um salário, você vai ter uma vida melhor. Parece que o foco da vida tem sido esse, até hoje. E aí a gente observa o quê? Pessoas chegarem na adolescência com profundas crises existenciais, terminam o namoro, vai lá dar um tiro na cabeça. Pessoas que chegam às vezes na velhice, olham para trás e dizem: eu não construí nada. Até ontem eu era um menino, hoje eu vejo que eu estou velho. Quando eu olho para trás, o que eu deixei? E eu acredito fortemente que muito disso poderia ser resolvido com uma religiosidade, mas uma religiosidade interna, não é externa. Não é estar aqui no terreiro todo sábado para tomar um passe, não é ir na igreja, não é no centro espírita. Isso é detalhe. A religiosidade a que eu me refiro é aquele sentimento que fica quando a luz apaga. Quando você pensa: agora eu estou sozinho no mundo, o que é que te sustenta e te mantém em pé? Se há uma fé, muito bem, é disso que eu estou falando. Até porque nessa caminhada eu tive a oportunidade de conhecer vários médiuns cuja produção mediúnica era incrível, não tinha como você duvidar. Eu acompanhei, por exemplo, durante muitos anos, aqui pertinho, no Centro Espírita Aurélio Agostinho, Celso de Almeida Afonso, com as psicografias belíssimas. E eu considero que eu sempre tive uma grande vantagem.
eu não fico procurando prova, mas se eu encontrar uma, aquela me basta. A partir do momento em que eu encontro aquilo me convence, acabou, eu não exijo mais nada. Mas grande parte das pessoas que eu conheço não são assim. Elas podem vir aqui, o caboclo pode falar da vida delas de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro. A hora que ela sai dali, ela coloca uma dúvida na cabeça. E isso, no meu entender, é fruto justamente desse desgaste que a religião vem sofrendo desde muito tempo, que fez com que a gente se afastasse ou aderisse a ela apenas quando nos convém. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, eu já escutei assim: eu não gosto daquele terreiro lá não, que ele é fraco. Eu escuto isso, eu fico pensando, será que o terreiro é fraco ou é você que é fraco? Porque se você for fraco, você pode ir em qualquer terreiro, todos vão ser fracos. Mas se você for forte, até no terreiro que não tiver assim uma firmeza muito boa, você continua forte, porque o que é seu, ninguém tira e ninguém põe. Então, é desse conflito que eu falo. E aí surge essa questão do sagrado, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente vê, entra aqui dentro, vai, faz sinal no chão, sai aqui de costas, isso é muito bonito. Para quem segue essas recomendações, não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que lembrar que o mais importante não é aquilo que a gente faz exteriormente, é aquilo que nos alimenta internamente. Porque não adianta nada cumprimentar e sair de costas se aqui dentro está escuro, se aqui dentro está pensando besteira, se eu estou com o corpo aqui dentro, mas a minha alma está em algum outro canto. Olha só que interessante. Outro ponto que eu particularmente tenho trabalhado muito para tentar oferecer um novo ponto de vista, é que a Umbanda ainda é vista como uma coisa muito utilitária. Eu vou quando eu preciso, se eu não preciso eu não vou. Então fica parecendo realmente, como até os guias falam, um pronto-socorro, né? Você não vai chegar, eu estou bem, vem aqui no pronto-socorro dar uma volta. Só que isso também é superficialidade, isso é pouco. Porque, primeiro, uma questão de inteligência. Se eu estou mal, eu vou no terreiro e fico bem, então quando eu estou bem, eu deveria continuar indo para que eu continue bem. Seja terreiro, seja igreja, seja centro, seja o que for. Mas o que a gente observa, as pessoas ficam mal, elas correm para o terreiro. Fica bom, desaparece. Vem e vai, vem e vai, vem e vai. E aí, sempre que eu noto isso, eu começo a pensar, e a religiosidade dessa pessoa? Por que não são religiosos apenas os que estão aqui hoje de branco, que vão receber as entidades que vão auxiliar? Aqueles que de alguma forma enxergam valor, e aquilo que a gente faz aqui de certa forma se alimenta a alma de vocês, então vocês também estão nesse barco com a gente. O que nos divide é só essa corrente, só isso. Mas de resto nós estamos todos no mesmo plano, batalhando para atingir o mesmo fim. Então o que é sagrado? O velho costuma dizer uma coisa interessante, ele fala assim, o terreiro não é isso aqui, não é o chão, não são as paredes, não é o teto. O terreiro é o sentimento que eu tenho no meu coração a partir do momento que eu passo daquela porta para dentro. Isto é o terreiro, esta força, esse amor, é isso que mantém, que sustenta, não são as paredes. Às vezes, a gente vê, por exemplo, pessoas que falam assim, eu gosto de um terreiro gigante. Tudo bem, é uma questão de gosto, né, de preferência. Mas será que o tamanho importa tanto assim? Será que faz diferença? Será que se o terreiro for pequeno como o nosso, ou se ele for um quartinho lá no fundo, onde aquela velha benzedeira atende com um preto velho, mesmo se for um terreiro gigante, isso faz diferença? Não. O que faz diferença é o sentimento que eu tenho quando eu vou naquele lugar. Aquilo que eu vou buscar é aquilo que o lugar me proporciona. Isso é que é o sagrado na Umbanda. Já tive a ocasião de dizer aqui nos nossos estudos que muitas pessoas, quando começam a conhecer a Umbanda, perguntam assim, por que vocês cultuam imagem? Eu falei, olha, eu nunca cultuei imagem nenhuma. O que essa imagem traz é um símbolo. Se você não sabe ler, para você é apenas imagem. Se você sabe, é muito mais do que uma imagem. E não é para a imagem que a gente bate cabeça, não é para a imagem que a gente reverencia, mas é aquilo que ela representa. Isso é o sagrado para a gente. É claro que a imagem tem importância, porque ela é a portadora do símbolo, e lógico, eu não vou tratá-la de qualquer maneira, mas o essencial não está aqui no gesso, o essencial está naquilo
que essa imagem provoca dentro de mim. Isso é o essencial. Então, se algum de vocês aí tinha essa curiosidade, né, do porquê que a gente cultua imagem, vocês já sabem que a gente não cultua imagem. A mesma coisa, as guias. Isso aqui é plástico. Plástico, como o plástico desse microfone, como o plástico de qualquer outro lugar. Mas o que torna esse plástico diferente? É o fato de ser colorido? É o fato de ter uma linha de anzol aqui dentro? É o fato de ter essa pedrinha que muitos falam, para quem não sabe se chama firma. É o fato de ter essa pedrinha colorida? Não. Isso aqui é só plástico. Mas a partir do momento que eu entrego para uma entidade e peço para ela cruzar para mim, a gente fala cruzar, porque muitas entidades têm mania de benzer, como os antigos falavam, em formato de cruz. Daí vem essa palavra cruzar. Então o que a entidade faz? Ela coloca a sua energia aqui dentro. Aí sim, isso aqui deixa de ser apenas plástico e passa a ter uma outra força, uma outra compreensão. Mas ainda assim, nesse caso, se eu não der valor a isso, se eu achar que é só enfeite, hoje é dia de rir, eu tenho que pôr aquilo no pescoço, para mim também não vale nada. Em espiritualidade, sintonia é tudo. Então as entidades fazem a parte deles, a gente faz a nossa. Vamos dar um outro exemplo. Hoje foi o dia, nosso dia de limpeza aqui, né? Eu e da minha esposa. Então a gente vem antes, faz a limpeza, para que o trabalho possa acontecer. As entidades nos orientam. A partir do momento que a gente passa do portão para cá, mesmo só limpando, varrendo o chão, jogando uma água, a nossa atitude precisa ser diferente. Por quê? Porque aqui há todo um coletivo energético, há todo um ambiente preparado pela espiritualidade, e se eu entro aqui dentro de qualquer jeito, como alguém que anda lá fora, como alguém que faz qualquer coisa lá fora, aí sim eu estou desrespeitando esse ambiente, porque eu não estou contribuindo para que ele se mantenha em alta vibração. E outra coisa curiosa que os guias falam, os guias dizem que frequentemente a cura de alguém é obtida antes dela passar para cá, sentada aí onde vocês estão. Por quê? Porque a partir do momento que vocês entram aqui dentro, trazendo uma enfermidade, trazendo uma dor, o que quer que seja, e vocês desejam do fundo do coração uma melhora, podem ter certeza que haverá algum bom espírito que vai se aproximar de vocês, o que estiver ao alcance dele fazer, ele vai fazer. Então, muitas vezes, a cura começa muito antes da pessoa vir sentar aqui no banquinho do preto velho ou parar na frente do caboclo para tomar um passe. Por isso que antes dos trabalhos, quando eu peço silêncio, não é apenas porque silêncio é uma coisa irritante que dificulta a concentração dos médiuns, é uma coisa que muitas vezes pode impedir vocês de receber algo que vocês vieram buscar. Então é preciso uma postura. O sagrado também está aí. Quando a pessoa entra para o terreiro e fala, aqui eu não vou conversar, aqui é o meu local de oração, é onde eu venho semanalmente para fazer as minhas orações, para me conectar com a espiritualidade que eu acredito, que eu gosto e que eu procuro. Portanto, qual deve ser o nosso comportamento? O mais tranquilo possível, justamente para que isso possa acontecer. Então, o sagrado dentro de um terreiro, o sagrado dentro da Umbanda é uma coisa que permeia todos nós, mas que essencialmente é uma questão de postura. Vamos dar aqui um outro exemplo. Às vezes, as pessoas me falam assim, o meu guia veio, e o Preto Velho, por exemplo, vamos dar um exemplo do Preto Velho. O Preto Velho veio, mas ele não pediu um cachimbo. Por quê? Porque ele não quis. Porque ele não precisa naquele momento, talvez ele não trabalhe daquela forma. Tem algum problema, algum inconveniente? Não. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu fui no terreiro e lá tem uma orquestra de 21 atabaques. Bom, as entidades vêm? Vêm. O Preto Velho que não pediu cachimbo, ele vem? Vem. Eu fui num terreiro onde tinha 1 bilhão de imagens. Legal, as entidades vêm? Vêm. Fui num terreiro onde não tem
nenhuma imagem. Beleza, as entidades vieram. Então isso não é o essencial. Isto é o que se adapta ao gosto, ao interesse, à forma que cada grupo vai se estruturar para conduzir um trabalho. Mas quer ver uma coisa que é comum a todos os terreiros? A entidade não chega se tiver desarmonia no terreiro. A entidade não chega se o médium não estiver em condição de trabalhar. A entidade não chega se as vibrações forem hostis. Isso é comum em todos os terreiros. Não importa se lá o preto velho fuma ou não fuma, se Exu bebe ou não bebe, se tem atabaque ou não tem, se tem imagem ou não tem. Isto é o essencial. Isto é o básico, isto é o sagrado de cada local. Então, quando eu pensei nessa reflexão, eu cogitei todas essas questões, mas principalmente daquilo que eu percebo hoje como necessidade no mundo, que é as pessoas precisam buscar e se conectar ao seu sagrado, seja ele qual for. Frequentemente a gente escuta os guias dizerem aqui no terreiro: religião não importa, filho. O que importa é, aquela religião te faz bem? Ela te torna uma pessoa melhor? Vocês nunca vão ver, por exemplo, uma pessoa chegar aqui e falar assim: caboclo, eu vim tomar passe hoje, mas eu sou evangélico. E o caboclo vai virar para ele e falar: então vai embora daqui. Jamais ele vai falar isso. Ele vai falar: meu filho, a igreja que você vai te faz bem? Então continua indo. Você não precisa largar lá para vir aqui. Mas se você quiser vir, as portas estão abertas. Fica a seu critério. Busca do jeito que você achar que seja melhor para você aquilo que te faz bem. A força espiritual que te sustenta. Seja nessa casa, seja em outra. Seja na igreja, no centro espírita, ou mesmo aquelas pessoas que não buscam em lugar nenhum. Isso também não é uma obrigatoriedade. Vamos lembrar que eu estou falando aqui de uma religiosidade que é intrínseca, interna. É de cada um, não está ligado às paredes. Muitas pessoas, sem pisar em terreiro, sem pisar em centro, sem pisar em igreja nenhuma, às vezes vivem uma vida religiosa mais forte, mais produtiva do que aqueles que vêm o tempo todo nos terreiros e nos centros. Então o que a gente tem que olhar é além da forma. Vamos buscar o conteúdo. Você vem aqui, te faz bem, você sai daqui melhor, você recebe uma orientação, você recebe um esclarecimento. Às vezes você está com uma ferida, você está com uma enfermidade, você sente que você está mais fortalecido. Ótimo, é nisso que você deve se apegar como combustível para a sua alma, principalmente nos momentos de dor e de dificuldade, quando você achar que tudo mais já passou. E que a espiritualidade possa sempre nos acompanhar, nos fortalecer, para que a gente siga adiante, passando pelas adversidades da vida. Mas como o velho sempre fala, muito além do que acender a vela, que a gente possa manter a chama acesa. Que assim seja.